Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém? Jesus, esse nome maravilhoso que está acima de todo e qualquer nome, por herança, por doação e por conquista. Vamos discorrer esses assuntos hoje, começando por herança. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 6 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Percebe? Jesus herdou um mais excelente nome do que eles, mais grandioso do que qualquer ser angelical. Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Portanto, Jesus nunca foi anjo, como diz alguma religião aí. Cristo é a expressão exata do Todo-Poderoso. Ele é o resplendor do Altíssimo. Ou, segundo diz certa tradução, ele brilha com o brilho do Pai. Ele é Deus que nos fala e herdou o mais excelente nome. Quando? Certamente antes de vir para a terra, para esta terra, porque já possuía tudo. Ele não recebeu esse nome quando veio para o mundo, porque a Epístola aos Filipenses afirma que ele se esvaziou de toda a honra e toda a glória. Está lá em Filipenses 2,7, leia. Quando, pois, herdou o seu nome? Há um indício nos seguintes versículos que já li. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Ou outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Esses versos nos contam quando ele herdou esse nome mais excelente, no momento em que Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, no dia em que foi gerado. Em que ocasião ocorreu isso? A maioria das pessoas pensa que o Messias foi gerado ao entrar no mundo como menino de Belém. Não. Gerado significa nascido. O Filho de Deus não nasceu quando tomou sobre si a carne humana, pois pré-existia com o Pai, simplesmente assumiu um corpo. Está lá em Hebreus 10, 5 diz: pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Ele não nasceu quando veio ao mundo, pré-existia sempre com o Pai. Está lá em João capítulo 1, do 1 ao 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, que já existia e não precisava ser gerado ou nascer, se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não, a declaração tu és meu filho, hoje te gerei, não faz referência ao dia em que ele tomou para si um corpo. Qual seria o texto então?
Atos capítulo 13, 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Quando então Jesus foi gerado? Ao ser ressuscitado naquela manhã da ressurreição? Claro, porque precisou ser gerado ou nascer. Porque se tornou como nós, separados de Deus, e provou a morte espiritual por toda a humanidade. Seu espírito, ou homem interior, passou até pelo inferno em nosso lugar. Amanhã a gente fala o resto. Continua, né, esse assunto. Com a graça de Deus. Fica na paz e tenha mais um dia de vitória. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Mais um dia o Senhor nos permitiu que a graça e a paz de Cristo Jesus seja em vossa companhia ao longo dele. Amém. O nome de Jesus por herança, parte 2. Ontem nós paramos em Atos capítulo 13, 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E hoje a pergunta é: quando então Jesus foi gerado? Ao ser ressuscitado naquela manhã da ressurreição. Por que precisou ser gerado ou nascer? Porque se tornou como de nós, separados de Deus, e provou a morte espiritual por toda a humanidade. Seu espírito, ou homem interior, passou até pelo inferno em nosso lugar. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Leia. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele se tornou como um de nós, menor que os anjos. A morte física não removeria nossos pecados, mas ele experimentou a morte espiritual no lugar do homem. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo, porque tinha de acontecer isso. Por quê? Por que tinha de acontecer isso? Porque esteve distanciado do Pai. Você lembra o que diz lá em Mateus 27, versículo 46, parte B? Ele exclamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas não sabem o que a Bíblia quer dizer quando fala acerca da morte. O falecimento nas Escrituras nunca significa o fim da existência. Jamais. Vários tipos de morte são referidos na Bíblia, mas há 3 que precisam ser destacadas: a morte espiritual, a física e a eterna. Ou seja, a segunda morte, em que a pessoa é lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Bem, o que é a morte espiritual? É o oposto da vida espiritual e pode não significar o fim da existência. A Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, declara: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Ou seja, antes de nascermos de novo. Quanto a vivificar ou dar vida nessas circunstâncias, leia lá, Efésios capítulo 2, versículo 5, para não demorar muito. Leia, Efésios 2, 5. Paulo escreveu a Timóteo sobre algumas pessoas que estavam mortas, mesmo estando ainda vivas. 1 Timóteo 5, 6, leia. Na verdade, ele não queria dizer que tinha cessado de existir das pessoas. Quando falamos de um pecador e está morto espiritualmente, não queremos dizer que seu espírito não existe. Ele existe, de fato, e existirá eternamente, porque essa parte do homem, quer seja salvo ou não, é como Deus. Foi Deus que soprou no homem, nas narinas do homem de barro, o seu espírito. O ser humano possui um espírito eterno, uma alma,
Entretanto, o espírito do pecador não está em comunhão com o Pai, nem se familiariza com ele. O Criador disse a Adão a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal: dela não comerás, lembra? Porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 17, parte B. O Altíssimo não se referia à morte física, porque Adão não faleceu no corpo naquele dia. Não. Porém, ao comer da árvore, morreu espiritualmente. Isso não significa que o primeiro homem tenha sido destruído, mas imediatamente ficou fora da comunhão com Deus. Adão não tinha antes andado, ele tinha antes andado conversando com Deus. Ele tinha uma intimidade, um bom relacionamento com Deus. Contudo, quando o Senhor chegou para ele pela viração do dia, para ter comunhão com ele, não o encontrou em lugar algum. E então chamou: onde estás, Adão? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, na parte B, e o versículo 10 também. Adão agiu assim porque havia pecado. O pecado faz parte da separação entre a pessoa e Deus. E a morte espiritual significa esse distanciamento. No momento em que Adão pecou, ele se apartou do Senhor. Então todos nós nascemos sob o pecado, mortos espiritualmente, até confessarmos Jesus. Amém? Fica na paz, tenha um dia de vitória. Amanhã vamos continuar esse mesmo assunto. Em nome de Jesus, por herança. Fica na paz, tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém? Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja a nossa companhia ao longo deste novo dia. Amém? Vamos dar continuidade ao assunto de ontem. O nome de Jesus por herança, terceira parte. Finalzinho. Ontem nós ficamos no pecado faz separação entre a pessoa e Deus. E a morte espiritual significa esse distanciamento. No entanto, no momento em que Adão pecou, ele se apartou do Senhor. A morte espiritual quer dizer ainda outra coisa, além da separação do Criador. A pessoa passa a ter a natureza de Satanás. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João capítulo 8, 44, Jesus falou. Os fariseus eram muito religiosos, iam às sinagogas aos sábados, oravam, entregavam seus dízimos, jejuavam, faziam outras coisas muito excelentes, mas mentiam a respeito de Cristo e até o mataram, o assassinaram. Jesus disse que eles eram filhos do diabo porque tinham as características do ímpio. Quando uma pessoa nasce de novo, ela toma para si o caráter de Deus, que é vida, é paz. Já ao contrário, a natureza de Satanás, no entanto, é ódio, é mentira. Cristo provou da morte espiritual por toda a humanidade. O pecado é mais do que um ato físico, é uma condição espiritual. O Mestre se tornou semelhante a nós para nos igualar a Ele. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se fez pecado, seu Espírito foi separado do Pai Celestial e ele desceu ao inferno em nosso lugar. Observe no texto bíblico a seguir que na pregação do dia de Pentecostes, a respeito do Senhor Jesus, Pedro diz: pois não deixarás a minha carne, a minha alma no Hades, no inferno,
nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Está lá em Atos 2:27. Sabe? Eu peço que você possa ler na totalidade dessa mensagem. Ela ressalta o fato de que Davi, no Salmo 16, versos do 8 ao 10, realmente profetizou pelo Espírito de Deus. Veja o que ele diz. Atos 2, 25 ao 27, 29 ao 31. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Varões, irmãos, disse Pedro, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E veja, Cristo vem da linhagem de Davi. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Percebe? O apóstolo Paulo ele ensina sobre o mesmo tema. Veja lá em Atos capítulo 3, 33. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Fica claro que tanto Pedro quanto Paulo fazem referência ao mesmo assunto. Talvez você não entenda a autoridade do nome de Jesus, mas compreenderá depois. Lá embaixo no inferno, na masmorra, no sofrimento eterno, Cristo satisfez as reivindicações da justiça para cada um de nós, porque ele passou por tudo isso em nosso lugar. No céu, Deus disse, é suficiente, e depois ressuscitou, trouxe o seu espírito, a sua alma para si, tirando-o do inferno, ressuscitou o corpo do Salvador da sepultura e disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que dia é hoje? Aquele em que o Messias foi gerado, ressuscitou. Portanto, no dia em que Jesus herdou o nome mais excelente. E assim ficamos por aqui. Em nome de Jesus por herança. Amanhã voltaremos e falaremos desse nome por doação. Amém? Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.